Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o dia na presença do Senhor, porque se dormimos e acordamos, foi porque Ele nos sustentou. Se você hoje acordou desanimado, triste, se algo feriu teu coração, se alguém falou algo que você não gostou, não, não fique triste, porque Deus conhece o teu coração, Ele sabe o que tira e Ele sabe o que coloca. Deus colocou no meu coração uma palavra que está no livro de Salmos. Se você puder e quiser abrir a sua Bíblia, abra e acompanhe comigo a leitura. Salmo capítulo 51, versículo 10 e o 11. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Glórias a Deus, aleluias. Olha só, né, o que nos diz a palavra, que o salmista Davi, quando ele escreve esse salmo, ele está quebrantando o coração dele na presença de Deus. Ele está em busca da misericórdia de Deus. E quando nós lemos o verso 9, por exemplo, ele nos diz que esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Observe que Davi ele estava pedindo para que Deus ele escondesse o rosto dos pecados de Davi. Ou seja, para que Deus não olhasse para os pecados que ele tinha cometido Davi. Davi ele foi um grande homem de Deus, porém ele vacilou. Ele errou na sua caminhada. A Bíblia fala que Davi era o mais jovem da família de um homem chamado Jessé. E ele apacentava o rebanho e descreve a palavra, diz que Deus achou a Davi, que Deus escolheu a Davi. Davi era um menino que nessa época e Deus ele fala com Samuel, o profeta, para ir à casa de Jessé, porque na casa de Jessé haveria o rei, a qual Deus tinha escolhido, e Davi ele entre os seus irmãos era aquele que não tinha a fisionomia, a aparência de um guerreiro. Quando Samuel chega na casa de Jessé, olha só, Deus ele vai falar com você através da história de Davi, porque Davi ele é bem conhecido como aquele menino que venceu o gigante. Pouco se fala do pecado e do erro que Davi cometeu. Mas é claro que Davi ele encontrou a misericórdia de Deus. Mas observe bem que Davi então ele é eleito por Deus para ser rei em Israel. E quando Samuel vai lá na casa de Jessé para consagrar o futuro rei, porque até então quem era rei era Saul, mas Deus tinha dito a Samuel que iria tirar Saul do reinado e iria colocar uma outra pessoa. E essa outra pessoa era da casa de Jessé. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel diz o que Deus tinha revelado para ele. Samuel diz: olha, na tua casa, Jessé, existe um futuro rei. Então Jessé, ele chama os seus filhos, que é irmão de Davi, e apresenta para Samuel. Seria este o rei de Israel? Então Samuel diz não, não é este. E Jessé foi apresentando filho por filho para Samuel confirmar se era aquele o filho escolhido para ser rei em Israel. Então Samuel faz uma pergunta a Jessé: acabou os seus filhos? Não tem mais filhos? Não tem mais ninguém? Então Jessé ele responde:
sim, tenho mais outro filho que está apacentando o rebanho. Então Samuel sente a testificação no coração que era aquele que estava cuidando do rebanho, era o escolhido. Samuel diz: olha, ninguém senta na mesa até que ele venha. Ou seja, Jessé, ele, o pai de Davi, acreditava que poderia ser os outros filhos, o rei de Israel. Porque os irmãos de Davi, eles tinham aparência de guerreiros, eles tinham postura de guerreiros. E Davi era um moço de baixa estatura, de um semblante simples. Davi não tinha características, fisionomia, aparência de guerreiro. Por isso que, quem sabe, na visão de Jessé, os outros demais filhos poderia ser o rei. E aqui aprendemos uma grande lição, que Deus não olha a aparência. Deus, ele não olha a sua aparência. Deus olha a essência, ele olha o teu coração. Aleluias. Olha só, né? Deus, ele não olha a nossa aparência, ele não olha o jeito nosso, ele olha a essência, ele contempla a essência, o interior, o coração. Enquanto todos estavam observando a aparência, Deus estava observando o coração. Deus, ele contempla o seu coração e não a sua aparência. Deus, ele não está se importando com a textura do cabelo, com a cor da sua pele, com a cor do seu cabelo, com a roupa que vestimos. Não, Deus não se importa com essas coisas. Deus olha para dentro de nós, para dentro da alma, para dentro do seu coração. Davi não tinha aparência, mas Deus o escolheu. Quem sabe Davi não falava bonito, mas Deus escolheu. Deus escolheu você. Deus, ele te escolheu. Então se sinta um escolhido, uma escolhida de Deus. Não se abale, não fique triste pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Deus, ele nos guarda. Deus escolheu você. Então muitos estavam olhando para a aparência, mas Deus estava vendo o coração dele. Enquanto todos olham a aparência, Deus estava vendo o coração de Davi. Davi não tinha altura para ser um rei, aparentemente, mas Deus tinha escolhido. Quem sabe Davi não tinha armadura, ferramentas, mas só que Deus tinha escolhido a Davi. Então, o que acontece é que Samuel chega na presença de Davi e está ali, os seus irmãos sentados à mesa e na presença de todos. Samuel pega e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. O Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Nós cremos que quando o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi, Davi ficou mais forte, Davi ele ficou mais ágil, Davi ele ficou mais sábio, porque o Espírito Santo faz isso, nos torna mais forte, não forte no sentido de força física, mas forte no sentido emocional, no sentido espiritual. E Davi, ele estava mais forte no sentido emocional, espiritual e até mesmo no sentido físico. Davi, ele recebeu o poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida.